Alô, bilíngues! E aí, tudo bem com vocês? Como eu comentei, maratona de vestibular já começou e hoje a gente vai resolver a prova de inglês do Enem de 2020. Lembrando que a prova do Enem você pode escolher entre inglês ou espanhol. Então vamos lá, a gente já começa aqui com a primeira pergunta. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. E a gente diz o seguinte: os recursos usados neste pôster de divulgação de uma campanha levam o eleitor a refletir sobre a necessidade de. Então, a gente tem aqui, ó. Women shouldn't have rights. Women shouldn't vote. Women shouldn't work. Women shouldn't box. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Ok. Então, o shouldn't, a gente está dando um sentido de conselho, né? Então, alguma coisa que não deveria mais acontecer. Então, sobre direito, sobre ter direitos, sobre trabalho, sobre voto, sobre discriminação. E as opções são: criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Vamos marcar aqui porque a gente ainda não lê as outras, né? Então, vocês sabem, bolinha, a gente meio que tá, pode estar certo, mas vamos conferir as outras. B. Rever o desempenho da mulher no trabalho? Não tá falando em nenhum momento sobre desempenho, mas sim sobre ter o direito de trabalhar. Questionar sobre a sobrecarga de atribuições? Não, em nenhum momento eles falam sobre sobrecarga. Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher? Esse daqui não faz sentido nenhum, né, para ser bem sincera. Censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras? Também não. Então, a gente tem aqui a resposta a letra A, que é então a correta. É uma crítica. Por quê? Porque ele está falando coisas que não deveriam acontecer e essa parte do logo, não é a parte do logo, mas a parte da pesquisa tá aqui, é como se a mulher tivesse calada, tá? Então, é um tipo de crítica como se a voz, como se a voz não, como se a mulher não tivesse voz na sociedade e ela não pudesse opinar sobre o próprio destino, sobre o que ela quer dentro da sociedade, certo? Depois a gente vai então para a questão de número 2, e a gente tem aqui: nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. E ele diz o seguinte: We are a culture, not a costume. Gente, o segredo dessa frase aqui tá no costume, que não é costume, tá? É fantasia. Então, ele quer dizer o seguinte: não é uma fantasia, é a nossa cultura. Ok? Então, ele diz o seguinte: This is not who we are, and this is not okay. Então, eles estão falando aqui de estereótipos. É que nem o brasileiro quando chega no carnaval e vai se fantasiar de índio, né? Que não é fantasia, gente. Então, a ideia aqui é estereotipar povos de certas culturas. Eles tentam fazendo uma referência a isso? Pode ser. Discriminar hábitos de grupos minoritários? Não, ele não está discriminando. Ele está falando que a gente não pode utilizar isso como se fosse uma fantasia. Que, na verdade, a gente não pode discriminar os outros, né? As outras pessoas. Mas ele não está discriminando aqui nessa foto. Banir imigrantes. Gente, já começou errado. Banir imigrantes, não. Julgar padrões de beleza? Em nenhum momento. Desvalorizar costumes de algumas sociedades? Não é costume, gente. Não tem nada a ver com costume, tem a ver com roupas, né? Então, a gente não sabe dizer aqui se é um costume, mas a gente consegue dizer que a gente está estereotipando eles. Eles estão com roupas bem tradicionais, bem típicas de cada uma das suas etnias. Por conta disso, a resposta, né, correta é a alternativa A, certo? Bom, vamos aqui então para a questão de número 3, a Mother in a Refugee Camp. E ele começa o seguinte: o escritor nigeriano gente do céu, Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe, explorando o que essa mãe explora. Então vamos lá, ó. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. She soon would have to forget. The air was heavy with odors of diarrhea,
often washed children with washed out ribs, and dried up bottoms wandling in labor steps. Behind them blow empty bellies, other mothers there. Então ele começa a falar sobre o cheiro, sobre as crianças elas não estarem lavadas, sobre elas estarem de barrigas vazias. Other mothers there had long ceased to care, but not this one. She had a ghost smile between her teeth and her eyes, the memory of her mother's proud. She had baffled him and hobbled him down with bare palms. She took from their bundle of possessions a broke comb and combed the wrist-colored hair left of his skull, and then, humming in her eyes, began carefully to part it. In their performed life, this was perhaps a little daily act of no consequence. Before his breakfast and school, now she did it like putting flowers on a tiny grave. Então ele fala aqui que ela pegou um pente e penteou então o cabelo, que ela colocou flores numa pequena cova, né? Então, a gente tem o seguinte: demonstração de orgulho por não precisar pedir doações? Não. Descrição artística detalhada de uma obra conhecida? Acho que não. Madonna é um tipo de estátua, mas é só uma estátua com a mãe, é uma criança mesmo, não tem tudo isso, tá? Aceitação de um diagnóstico de doença terminal. Gente, não fala de doença terminal aqui, já ignora. Consternação ao visitar o túmulo recém-falecido. Ele até fala do túmulo e tudo mais, mas a gente também não consegue dizer, né, se ela estava consternada ou não. Então, na verdade, qual que é a ideia? Ele vai representar essa mãe justamente pelas expressões sensoriais, porque ele vai descrevendo como é que estava o ar, né? Então ele fala do odor, que era odor de diarreia com crianças que não estavam lavadas, fala do sentido de fome, fala sobre o que que ela viu. Então ele vai descrevendo e por meio dessa descrição, né, de como que ele vai falando sobre isso, é que a gente consegue então entender um pouquinho mais sobre essa mãe, ok? Depois a gente tem aqui a questão número 4. Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Vocês sabem que às vezes é complicado. Então, vamos lá ir para a pergunta, e a pergunta diz o seguinte: no poema de Robert Frost, as palavras fault and blame revelam por parte do eu lírico uma. Já de cara, a gente consegue dizer que fault é culpa e o blame é o verbo culpar, tá? Só pra gente ter uma ideia. Então vamos lá. A minor bird. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. The fault must partly have been in mine. Então ele tá falando assim, a culpa talvez, né, devesse estar parcialmente dentro de mim. The bird was not to blame for his key. Então, ele não podia culpar, né, o passarinho. O passarinho não podia culpar ele por isso. And of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. E a gente tem aqui o seguinte: culpa por não cuidar do pássaro? Não, ele não fala sobre cuidar do pássaro. Atitude errada por querer matar o pássaro. Também não fala sobre querer matar o pássaro, ele só fala que queria que o pássaro fosse talvez um pouquinho mais quieto e que ele não cantasse o dia inteiro, por exemplo. Ele não fala de matar, né? Aí já é muito forte. Essa daqui pode ser uma interpretação errada que a gente faz para além do texto. Se ele não usa a palavra, se ele não fala de die, você não pode deduzir que ele está falando em matar o pássaro, tá? Você tem que sempre se atentar às coisas que o próprio texto traz. Se o texto não menciona o verbo matar, você não pode colocar a opção B como correta aqui, tá? Necessidade de entender o silêncio do pássaro, não, porque não é da natureza do pássaro ficar quieta. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Vamos marcar essa aqui.
Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Ele se mostra irritado, só que ele está falando sobre culpa e culpar. Então, a gente não pode dizer que ele está só irritado. A alternativa correta seria a alternativa D, porque ele fala que não é culpa dele. Ele não podia culpar o pássaro, ele não podia se culpar. Ele só não conseguia lidar com o fato de que é natural que pássaros cantem, certo? Perfect. E por último, a gente tem aqui a questão de número 5. A gente tem esse texto e aí a gente vai direto para a pergunta. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelo. Gente do céu, o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que... Então, bora lá ler. Finally, Aisha finished with her costume and asked what color Ifemelo wanted for her new attachments. Color 4. Not good color, Aisha said properly. That's what I use. It looked dirty. You don't want a color one? Ih, tá. Então, a cliente queria ali uma cor para colocar nos adereços do cabelo dela e a moça falou que não gostou da cor porque parece suja e se ela não queria uma outra cor, por exemplo, a cor número 1. E aí ela diz o seguinte: Color 1 is too black. It looks fake, Ifemelo said. Loosening her hand wrap, sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. E aí ela explica o porquê que ela não quer a primeira, mas sim a número 4 porque é mais perto da cor natural do cabelo dela. She touched Ifemelo's hair. Why you don't have relaxer? I like my hair the way God made it. Olha só. Então, a cabeleireira diz o seguinte, por que que ela não faz um relaxamento? Por que que ela não diminui o volume do cabelo dela? E a cliente fala, eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. E aí, a cabeleireira ainda solta. But how you comb it? Hard to comb. Tipo, tá, mas como você penteia, né? É difícil, né? E aí, a cliente diz, né? E a escritora fala. If Melo had broken her own comb, her gently combed her hair, dense, soft, and tightly coiled, until it framed her like a halo. Framed her head like a halo. It's not hard to comb if you moisturize it properly, she said, slipping into the coaching tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wetting their natural hair. Aisha snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair instead of simply relaxing it. She selectioned out Ifemelo's hair, plucked a little attachment from the pile on the table, and began deftly to twist. E aí a cliente, né, fala o seguinte, olha, não é difícil de pentear se você consegue colocar uma misturinha, não é misturinha, o moisture, se você consegue, enfim, passar os produtos que são adequados para isso. E ela diz que ela tenta convencer outras mulheres a também utilizar o cabelo natural. E aí a cabeleireira fala que ela não conseguia entender isso, porque você vai gastar tempo cuidando do seu cabelo natural, que dá tanto trabalho, sendo que você pode fazer alguma outra coisa para poder deixar ele nos padrões estipulados pela sociedade. E aí ela simplesmente pega daí o aplique e começa a trançar no cabelo da cliente. Então, o posicionamento da cliente vai ser sustentado por argumentos que reforçam o padrão de beleza? Não, ela quer ir justamente contra o que a sociedade diz para ela, que cabelo liso é maravilhoso. Retrata um conflito de gerações? Não é de geração, porque em nenhum momento ele menciona a idade. É um conflito de ideias. Revela uma atitude de resistência? Pode ser, mas vamos conferir os outros primeiro. Demonstra uma postura de imaturidade? Gente, você não pode dizer que ela é imatura, porque cada um tem a sua opinião e cada um sabe o que quer, né, fazer. Então, você não pode dizer pela sua opinião, e aí tá o grande problema dessa questão. Você pode colocar o que você acha,
dentro desse texto. Então, se você é o tipo de pessoa que acha que cabelo liso é melhor do que o cabelo natural das pessoas, e você acha que por ela não querer alisar é uma imaturidade, você com certeza vai errar essa questão. A ideia é nunca, nunca, nas provas, pelo menos de inglês, do Enem, trazer a sua visão de mundo para dentro de textos desse tipo, tá? Então, não. Evidencia uma mudança de comportamento? Em nenhum momento a gente sabe se essa cliente ela alisava o cabelo antes ou não. Então, a gente não sabe dizer se elas tiveram algum tipo de mudança de comportamento aqui nesse texto, só com esse trechinho. Sendo assim, a alternativa C é a alternativa correta, e assim a gente gabarita mais uma prova do Enem com 5 de 5 questões do inglês, certo? Eu vou deixar para vocês o link da Englishflix aqui na descrição desse vídeo, a Englishflix, que é a sua TV de assinatura de inglês, e você vai conseguir só nesse mês de novembro um desconto de 15% para poder assinar e assistir vários conteúdos rapidinhos e curtinhos de inglês. Então, não vacila, garanta já a sua chance de aprender inglês ainda em 2022 e mandar super bem em qualquer lugar que você esteja. É isso e a gente se encontra então no próximo vídeo.